Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto, super importante, super em alta, que é sobre a Lei Federal número 14.754 de 2023. Essa lei mudou a forma de cobrar impostos dos mais ricos. Essa lei é mais do que uma regra de contabilidade. Você vai ver o quanto tem de aspecto social em cima dessa lei. Ela se transforma em um reflexo super importante das tensões sociais e econômicas do Brasil, mostrando como o governo tenta equilibrar as contas públicas e, ao mesmo tempo, lidar com o poder da elite financeira, com estratégias legais para proteger suas grandes fortunas. Fica aqui comigo para juntos entendermos como esse jogo de caipiras está se desenrolando. E mais, aqui você vai entender os termos de economia que parecem complicados demais e você também vai compreender de vez como funciona a famosa taxação aos super ricos em nosso país. Olá, eu sou Odete Costa, cientista social e antropóloga. Aqui nesse canal você sempre vai encontrar análises profundas sobre as ciências humanas que ajudam a decifrar a complexidade do Brasil. Antes de mergulharmos nesse assunto inquietante, que tal um acordo? Deixe o seu like agora para mostrar ao YouTube que esse assunto, que essa discussão é relevante. Se inscreva no canal, por favor, ative o sininho para não perder nenhuma das análises que desvendam o Brasil. Agora vamos ao que interessa. Antes de mais nada, vamos pontuar que a sociologia, nesse caso, sociologia fiscal, estuda justamente isso, os conflitos sobre dinheiro público e impostos. Essa lei expõe a briga entre o Estado e a elite. O Estado que busca por mais dinheiro e justiça social. E a elite quer usar a sua influência, suas estratégias legais para proteger suas grandes fortunas. Pronto, já temos um duelo. O Estado e os super ricos. Quem será que vai ganhar essa luta, hein? Vamos ver? Vamos começar com a ideia de cobrar mais de quem tem mais. O principal argumento para a criação da lei é corrigir uma grande distorção do sistema tributário brasileiro. Mas para que você entenda, é preciso voltarmos no tempo e entendermos o que estava errado antes. Os super ricos investiam em fundos exclusivos e em empresas no exterior, chamadas de offshores. Offshore significa fora da costa e se refere a empresas ou atividades realizadas fora do país de origem de seus proprietários, ou seja, a pessoa é daqui, é brasileira e tem uma empresa lá fora, em qualquer outro país, certo? Isso são as offshores. E é muito comum existirem offshores no contexto financeiro e na exploração de petróleo, ou seja, então não é pouca coisa, né, gente? Não é uma lojinha de R$1,99, é um negócio grande, é portentosa a coisa. Essas offshores tinham um enorme benefício. Qual que era? Eles só pagavam imposto de renda quando o dinheiro era de fato resgatado ou distribuído, o que era chamado de diferimento tributário. E isso significava que o imposto podia ser adiado por anos, permitindo que a fortuna crescesse sem a mordida do leão. Entendeu, né? O imposto de renda só poderia ser descontado quando o dinheiro era resgatado. Enquanto isso, ele estava lá rendendo. Bom, e o que a lei fez agora? O Estado diz que esse adiantamento era um privilégio fiscal e que desrespeitava a regra de que a tributação deve ser progressiva. Certinho, né? E a lei acaba com esse adiantamento e obriga a tributação a ser feita de forma periódica e anual. Sem tirar ou não, vai descontar, certo? Para que isso? O Estado busca equiparar esses grandes investidores ao cidadão comum e ao pequeno investidor. Por quê? Todas as pessoas comuns que não são super ricos, já pagam o imposto de renda sobre o que ganha a cada ano. É basicamente isso. Então, para entender melhor, em resumo, a lei é vista como um esforço para desfazer um benefício de classe e promover mais igualdade na hora de pagar os impostos. E eu espero que nesse vídeo você tenha entendido que
Essa taxação de ricos são de pessoas extremamente ricas. Gente extremamente rico, não são pessoas que têm um carrinho, que mora numa casa própria, que viaja uma vez por ano, que tem uma vidinha legalzinha. Não, esse não é super rico, pelo amor de Deus. Você já paga imposto demais. Pelo amor de Deus, eu não estou falando de você. Eu estou falando de gente extremamente rica. Extremamente rica. Certinho? Então, você não é super rico. Então, não precisa se preocupar com essa taxação. Beleza? Vamos seguir com o vídeo. Agora vamos ver o jogo da força entre o governo e a elite financeira. Você vai ver que o negócio aqui tá assim, ó, tenso, tá tenso. Bom, vocês vão ver que a maneira como a lei foi feita mostra que o governo não apenas impõe a regra, mas também negocia com a elite. E tem que saber negociar, gente, porque eles não cedem fácil. Vocês vão ver até o fim do vídeo o quanto de artimanhas eles usam para poder se livrar dessa taxação. Deixando algo claro aqui, ó, que apesar do discurso do governo de dizer, olha, é uma espécie de justiça social, sim, não deixa de ser, mas a prioridade do governo era clara, arrecadar dinheiro rápido para fechar as contas. Então, acaba ajudando uma coisa e acaba beneficiando outra secundariamente. Ok? O importante é acontecer. A motivação nem é tão importante assim. O importante é o negócio ir para frente. Vamos ver a famosa tática dos 8%. Fica aí para você entender. E aí, tá gostando do vídeo? Se sim, você já pode deixar seu comentário aqui para gerar engajamento, falando o que você acha. Você acha que é certo taxar os ricos? Sim ou não? O que você pensa deve ser registrado. Deixa aqui embaixo, certinho? Bora! Bom, a tática dos 8% é o seguinte. Para os ativos no exterior, que são as offshores, a lei deu um desconto temporário. O investidor pode pagar apenas 8% do imposto sobre os lucros acumulados nos anos anteriores, em vez de uma nova alíquota de 15%. O que o governo fez foi cobrar o que foi passado nos outros anos que não foi descontado. O governo veio e pegou, só que não com o valor que está na lei, que é de 15%, e sim um desconto temporário de 8%. E isso aí já entrou uma bolada no caixa do governo, certo? Vamos para a negociação. Esse desconto de 8% foi um movimento estratégico, porque em vez de obrigar o pagamento de 15% e enfrentar um monte de processos na justiça, porque vocês vão ver que a elite financeira brasileira entra na justiça sem dó contra o governo para poder reaver os seus direitos que eles acham que é direitos, né? Então, o governo anunciou, ofereceu uma saída vantajosa para que os ricos trouxessem o dinheiro para a legalidade, para a conformidade. E isso garantiu uma entrada de dinheiro robusta logo no início, mostrando que a lei é um ato de pragmatismo fiscal. Para quem está perdido aí e não sabe o que seria pragmatismo fiscal, é quando o governo usa uma abordagem que prioriza soluções concretas e práticas para os desafios financeiros, focando em resultados e consequências reais, em vez de ficar com teorias abstratas e ideologias rígidas e que não entra dinheiro no caixa. Então, pragmatismo fiscal é a coisa na prática mesmo. Tudo que é pragmático é algo prático, é pá. E a busca por legitimação global? O que o governo fez? Esse é um ponto sociológico importante, porque o governo usou argumentos de que estava alinhando essa lei com as práticas internacionais, especialmente a dos países da OCDE, esperto, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ao dizer que estava apenas seguindo a tendência dos países desenvolvidos, o governo torna o aumento dos impostos mais aceitável e diminui a chance da elite reclamar de forma convincente. Pode até reclamar, mas não vai ter base para reclamar. Certo? Reclamar de quê? De que o Brasil está se isolando ou prejudicando o capital. Porque quando o governo diz, olha, eu estou de acordo com os outros países mais desenvolvidos. Então, peraí, né? Você não pode dizer que eu estou indo contra, eu estou indo na maré da coisa. Esperto isso aí, muito esperto por parte do governo. E a luta da elite? O que a elite fez?
que a elite financeira fez para tentar se livrar dessa taxação? Bom, o alinhamento com as práticas internacionais não foi o suficiente. Não foi o suficiente para convencer a elite financeira. E é claro, como era de se esperar, a elite financeira não ficou parada. E ela segue resistindo à lei. E resiste mesmo, resiste com força. E essa resistência se manifesta em 2 níveis que nós vamos ver agora, que é na política e nos tribunais. Vamos ver como é que a pressão acontece na política. É o famoso lobbying. Durante a aprovação da lei, houve uma intensa movimentação, negociação nos bastidores. E isso fica bem claro nas regras de alguns fundos isentos, tipo os FIIs e FIAGRO. FIIs é Fundo de Investimento Imobiliário e FIAGROS é Fundo de Investimentos nas Cadeias Agroindustriais. A Receita Federal queria que o número mínimo de investidores subisse de 50 para um número bem maior. Tipo, de 50 para 500. Uau, que meta, hein? Mas o texto final aprovou apenas a subida para 100 cotistas. Essa diferença mostra o sucesso do poder de pressão dos family offices. O que é isso, family offices? Family offices são empresas que gerenciam o patrimônio e os interesses financeiros de famílias muito ricas, famílias de alta renda. E os gestores de fortunas que conseguiram negociar um limite mais brando. Então, você viu aí que tanto os family office quanto os gestores de fortunas conseguiram juntos negociar um valor mais brando. É a força do poder, né, gente? Vocês vão ver, eu vou fazer uma analogia aqui com a música do Zeca Pagodinho, que se chama Jogo de Caipira. Agora vamos falar da batalha na justiça. O que a elite financeira está fazendo na justiça para poder minimizar essa lei. E o principal palco da resistência é a nova regra que cobra 15% anualmente sobre os lucros das offshores, das empresas que estão lá fora, certo? Mesmo que o dinheiro ainda não tenha sido distribuído ao investidor. Essa questão aí tá pegando, eles estão achando ruim. Então vamos ver qual é o argumento jurídico que eles estão usando. Os advogados dos ricos argumentam que isso é inconstitucional. Por quê? Para pessoas físicas, o imposto só deveria ser cobrado quando o dinheiro está efetivamente disponível para a pessoa. O chamado regime de caixa. Cobrar o imposto sobre um lucro que está retido no exterior, que é o regime de competência, é considerado uma violação dos princípios fundamentais, segundo os advogados dos ricos. Bom, já deixa aqui embaixo o seu comentário dizendo o que você acha dessa estratégia da elite para tentar proteger suas fortunas. O que você acha? Se você fosse super rico, você faria a mesma coisa? Diga aqui para mim. Deixe registrado nos comentários. O resultado mais provável é uma onda de processos judiciais contencioso fiscal, porque por meio desses processos a elite busca reverter a regra desses 15% anuais. O sucesso ou o fracasso desses processos vai falar muito sobre o poder do Estado para taxar a riqueza no Brasil e a capacidade da elite de se defender legalmente. Então tá aí uma coisa para você prestar atenção, porque desse processo dá para nós tirarmos uma análise sociológica de quanto o governo consegue segurar e quanto a elite também consegue segurar. É um jogo de caipiras. Fica aí que você vai entender agora o que é esse jogo de caipira que eu tô falando. A Lei Federal 14.754 transcende o mero ajuste técnico do imposto de renda, se posicionando como um estudo de caso fundamental para a sociologia no Brasil. Essa lei expõe as tensões entre o Estado, que busca reequilibrar as contas públicas e promover uma progressividade, e a elite financeira, que emprega mecanismos sofisticados de defesa patrimonial, como o lobbying e o contencioso judicial. Lembrando que o lobbying é uma atividade de influenciar decisões governamentais em favor de interesses próprios, e o contencioso judicial é o processo formal para resolver disputas através do sistema judiciário quando as partes não conseguem entrar num acordo de forma extrajudicial. A análise sociológica do impacto
dessa lei pode ser estruturada em 3 eixos principais: a questão da justiça fiscal e desigualdade, o confronto de resistências entre o Estado e a elite patrimonial e a institucionalização da resistência, porque eles podem institucionalizar a resistência e sair ileso dessa, gente. Não é porque a lei foi firmada, tá aí, que é causa ganha. É um negócio que precisa de muito jogo de cintura e firmeza por parte do governo, porque não é fácil. Em resumo, a esperada onda das batalhas judiciais, que é o contencioso fiscal, é de cara a forma institucionalizada pela qual a elite brasileira contesta a intervenção estatal. Ao mover ações na justiça, os investidores buscam reverter o novo regime dos 15% anual, mantendo o diferimento, especialmente lutando para reverter as antigas regras que lhes favoreciam. Eles vão querer voltar àquilo que era bom para eles. É lógico, né? É lógico. O resultado desses litígios será uma métrica sociológica muito interessante que vai medir a força relativa do Estado fiscal brasileiro versus a capacidade de blindagem patrimonial da alta renda. A Lei 14.754 não é apenas uma reforma fiscal, é um episódio social que revela a contínua tensão sobre quem deve arcar com o custo do Estado no Brasil, expondo o complexo jogo de poder, coerção e resistência na tributação das grandes fortunas. Você já reparou como algumas músicas conseguem dizer mais sobre o Brasil do que muitos discursos políticos? Vamos ver essa aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, isso aqui tá um jogo de caipira. Quem tem bota banca, parceiro, e quem não tem se vira. Essa letra do Zeca Pagodinho de 1986 parece antiga, mas continua atualíssima. Ela fala de um país onde o jogo é desigual, onde quem tem dinheiro impõe as regras e quem não tem precisa se virar para sobreviver. É o retrato de uma sociedade que o poder econômico define quem vence e quem perde. Agora pense comigo, não é exatamente assim que a elite brasileira age quando o assunto é ser taxada pelo Estado? Quem bota banca são os grandes empresários, os milionários, os banqueiros, os mesmos que fazem de tudo para não pagar mais impostos sobre as suas fortunas. Enquanto isso, o povo paga mais caro no supermercado, na conta de luz e na gasolina. Ou seja, quem tem muito se protege, quem tem pouco se vira. E o trecho da música que fala assim, ó: nesse jogo só ganha o banqueiro. Deixa isso ainda mais claro. Deixa o que mais claro? Que o sistema é feito para manter os privilégios de quem já está no topo. No fim das contas, o Brasil continua sendo esse jogo de caipira, um país onde poucos mandam, muitos obedecem e quase ninguém muda as regras. Mas o recado da música é poderoso, porque quando o povo entende o jogo, ele pode começar a virar a mesa. E aí, me fala, você é ou não a favor da taxação dos ricos? Pelo amor de Deus, me conta que eu quero saber. Eu quero saber. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Eu gostei demais de aprofundar um pouco mais nesse assunto e eu espero que o governo não ceda de forma nenhuma, que ele continue pressionando, continue firme, porque esse é um direito nosso, essa reforma fiscal prometida há anos, e eu acredito que se os atores, se as pessoas que estarão no governo futuramente continuarem firmes nesse propósito, nós teremos êxito sim, certinho? Esse foi o nosso tema. Eu espero que você tenha gostado. Fique bem, se cuide e até mais.